Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Aleluia, a presença de Deus é real nessa noite. Glórias a Deus. Eu quero ser bem breve nessa noite. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, livro de Esté, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Livro de Esté, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Glórias a Deus. Nós estamos alegres e felizes por mais uma vez estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos no melhor lugar nessa noite. Esté, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz a palavra do Senhor desta maneira. Mais uma vez Esté falou a Hataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e os povos das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esté. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esté: não imagines que estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para este tempo como este, foste levada para a rainha. Então Esté mandou que eles retornassem a Mardoqueu com a resposta. Você pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido de todos os leitores da casa e da palavra do Senhor. Nós vemos que, se nós olharmos nas nossas Bíblias, nós vemos que o livro de Esté é um dos livros históricos, e estes livros históricos contam a história do povo de Deus, a caminhada do povo de Deus. É bem verdade que todos nós sabemos que quando Deus escolhe um povo para ser chamado seu, diz a Bíblia Sagrada que ele elegeu o povo de Israel. Não foi o povo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu ao povo. Sendo o menor de todas as nações, Deus chamou este povo e escolheu e disse que o povo iria ser o seu povo e ele iria ser o seu Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando Deus chamou o povo, Deus ele disse para o povo e deu-lhes mandamentos, que se o povo andasse de acordo com os seus caminhos, com os seus estatutos e seguisse todos os seus preceitos, o povo viveria bem, o povo viveria e se tornaria um povo de sucesso, se tornaria um povo numeroso, porque a numerosidade naquele tempo era um dos princípios de honra que todos os povos queriam, que todos os povos tinham em mente em ter. Então, quando nós analisamos a história deste povo, nós vemos que este povo era um povo que estava totalmente dentro dos planos de Deus, porque o próprio Deus o elegeu, o próprio Deus o escolheu. Mas diz a Bíblia que passou-se o tempo e de acordo com que o tempo foi passando, o povo foi querendo mudar o seu governo. O povo quis então se tornar como as outras nações. Então Deus levanta um rei sobre aquele povo, e quando Deus deixa de governar o povo de forma direta, Deus levanta um rei. Só que quando Deus levanta um rei sobre aquele povo, diz a Bíblia Sagrada que o rei se desviou dos caminhos do Senhor, preferindo mais o sacrifício do que a obediência. Deus corrige o rei, e quando Deus corrige o rei, ele disse: é melhor o obedecer do que o sacrificar. Quando Deus acaba de corrigir o rei, o tempo foi passando e o povo foi cada vez mais
se distanciando do chamado e do caminho do Senhor. É bem verdade que, se nós analisarmos a história de uma forma panorâmica na vida deste povo, nós percebemos que este povo era um povo que não mantinha a sua constância na presença de Deus. Era um povo que ora estava no mundo e ora estava na presença de Deus. Ora o povo buscava a Deus e outra hora o povo já não queria mais saber dos mandamentos de Deus, já não queria mais saber da palavra de Deus. Então era um povo que não mantinha a sua constância, era um povo que não mantinha a sua palavra. Então novamente, mediante a sua desobediência, Deus então leva ao povo a um sério chamado de juízo, a um sério chamado de arrependimento. Só que neste chamado em que Deus levanta profetas, Deus levanta homens de Deus para entregar uma mensagem de alerta para o povo, para entregar uma mensagem de exortação para o povo. Então sempre Deus vem levantando profeta, e quando Deus levanta profeta, para certas ocasiões os profetas vinham até o povo, vinha até o palácio, avisava e alertava o povo, dizendo que se o povo não se arrependesse dos seus caminhos, dizendo que se o povo não voltasse para os caminhos de Deus, o povo sofreria do juízo de Deus, o povo sofreria do juízo que já estava por vir. Então o povo não ouve as palavras dos profetas e muito menos coloca em prática, mas o povo a cada dia mais vai se afastando daquilo que Deus pôs o propósito sobre este povo, vai se afastando dos caminhos a qual o próprio Deus estabeleceu para este povo. Haja vista que o povo de Israel, que era um povo escolhido, que era um povo eleito, chamado por nome, era um povo de dura cerviz, que não queria obedecer a palavra de Deus. Deus então envia o juízo. Só que pouco antes de enviar o juízo, Deus levanta um homem que se chama Jeremias. E quando Deus levanta Jeremias, no capítulo de número 29, diz a Bíblia que Deus coloca palavras na boca deste homem, de forma que ele começa a dizer para o povo, ele disse: vós que não voltai para os caminhos do Senhor. A única palavra que Deus tem para um povo que não tem obediência é palavra de juízo. A única palavra que Deus tem para um povo que não anda de acordo com os seus caminhos são palavras de exortação. Então diz a Bíblia Sagrada que Jeremias disse: vocês sofrerão por causa da sua desobediência, vocês sofrerão um cativeiro, e este cativeiro durará 70 anos, mas não se preocupe, porque no fim destes 70 anos o Senhor vos visitará. Eu vejo, queridos irmãos, que Deus ele não deixa, presbítero Antônio, a sua misericórdia de lado, quando ele começa então a dizer para o povo: ele vos visitará logo após os 70 anos. O que Deus estava dizendo para o povo? O juízo que virá sobre vós, o cativeiro que eu trarei sobre vós, é um cativeiro que pode levar algum tempo da sua vida, mas deixa eu te dizer algo, tem um tempo determinado para acabar. Era o profeta Jeremias transmitindo uma palavra de Deus para o povo, e esta palavra também se refere a nós. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Eu não sei como está o seu coração no momento exato em que você está aqui, eu não sei como está a sua fé neste momento de tribulação que você tem enfrentado nestes últimos dias, mas eu tenho algo de Deus para liberar sobre a tua vida, e a palavra de Deus para minha e para a tua vida nesta noite é: não se preocupe porque você entrou no deserto, não se preocupe porque chegou o momento do processo. Sabe por quê? Porque aonde você só enxerga lugares sem saída, aonde você só enxerga o impossível, Deus está dizendo para você: eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Querido, eu vim te apresentar um Deus que ele pode fazer o que o homem não pode, que
Ele pode fazer o que para o homem é impossível, mas Ele mesmo disse: eu sou o Deus dos impossíveis. Ele mesmo disse que não existe nada que é impossível para Ele. Então, se você veio com um propósito dele nessa noite, entrega para Ele, porque Ele pode. Fala para Ele, porque Ele é o único que pode lutar por mim e por você nesta noite. Quando Deus então envia o cativeiro para este povo, no ano de 597 a.C., diz a Bíblia que Jerusalém é sitiado pela Babilônia. E aí começa o que Deus avisou pelos seus profetas. E o juízo começa na vida daquele povo. Só que o livro de Esté é um tanto distinto dos outros. Por quê? Porque neste período em que Esté estava, agora quando nós lemos no livro de Esté, em que ele está sendo relatado, nós vemos uma fase na vida do povo, a qual o próprio salmista também nos diz: é um tempo em que o povo estava totalmente desanimado, é um tempo em que chegou o juízo sobre a vida deste povo, e que o povo não tinha mais forças para se levantar, que o povo não tinha mais forças para cantar ao Senhor. É por isso que quando o povo estava em cativeiro, no Salmo de número 124 nos diz que quando o povo estava no cativeiro, diz a Bíblia que eles penduraram os seus instrumentos de canto. E quando eles penduraram os seus instrumentos, a Bíblia diz que a Babilônia diziam para eles: cantem para nós, louvem para nós, porque eles queriam ouvir os cânticos que saíam da sua boca, o cântico que saía da boca dos levitas. E ele disse: louve, e eles disseram: louve, cantem para nós. Mas eles diziam: como nós podemos cantar se nós estamos longe da nossa terra? Como nós podemos cantar se nós estamos longe da nossa cidade? Em outras palavras, irmão, pior do que ficar longe da cidade era ficar afastado de Deus. Pior do que ficar longe da sua terra é ficar longe de Deus. Então o povo não tinha força para louvar, o povo não tinha força para cantar. Talvez na sua vida não é diferente. Quem nunca passou por momentos como este, pastor Souza, momentos em que nós não conseguimos louvar ao Senhor, momentos em que nós não conseguimos abrir a nossa boca e soltar cânticos de alegria para Ele, porque a vida do crente não é fácil, a vida do crente não é como alguns pensam por aí. Então nós percebemos que eles passavam por uma das piores fases da sua vida, e quando diz a Bíblia que eles começaram então a pendurar os seus instrumentos, é nesta época que o livro de Esté é relatado. Diz a Bíblia que a mensagem principal deste livro é que o povo de Deus jamais pode ser destruído. O povo que estava sofrendo um cativeiro, um povo que estava sofrendo o juízo de Deus, era um povo que ainda estava debaixo da cobertura dele. Talvez você chegou aqui nesta noite totalmente vulnerável aos ataques de Satanás. Talvez você chegou aqui nesta noite totalmente desprotegido aos ataques de Satanás. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Passando por tudo que você está passando, você continua sendo filho, enfrentando desertos como você tem enfrentado, passando por tribulações como você tem passado, você continua sendo filho. Paulo vai dizer que nada pode tirar o título de filho que nós temos, e como filhos nós somos co-herdeiros da promessa. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Você levanta sua mão nessa noite. A palavra que Deus libera sobre a tua vida nessa noite está passando por tudo, mas mantenha a sua fidelidade a Ele, mantenha a sua fidelidade a Ele. Acima de tudo, você é filho dele. Então diz a Bíblia que o livro de Esté é relatado neste período, um período de cativeiro e de juízo, que o povo já estava enfrentando e sofrendo. Mas eu vejo na Bíblia que quando Deus ele levanta Esté,
Eu vou ser bem breve nessa noite. Quando Deus levanta a Esté, diz a Bíblia Sagrada que Vasti desagradou o coração do rei Assuero, enquanto ele estava dando um banquete, e nesse banquete ele se alegrou por 180 dias, mostrando toda a sua glória do palácio para todas as províncias que ali estavam. Diz a Bíblia que quando ele se alegrou, ele mandou que chamasse Vasti. Vasti desobedeceu a sua ordem e isso desagradou o seu coração. Diz a Bíblia então que ele depõe a Vasti, e passado mais ou menos 40 dias, diz a Bíblia que ele começa a reunir todas as mulheres virgens, e quando reuniram todas as virgens, aquele a quem ele sentisse afeição por ela, esta seria a sua mulher. Diz a Bíblia que ele passava cada noite com uma mulher diferente, porque ele estava vendo como elas eram, e diz a Bíblia que quando ele sentia afeição por Esté, a Bíblia fala que ele não permitiu que Esté saísse da sua presença, então ela continua na sua presença. Foi coroada a rainha, e logo após ela é coroada a rainha, a Bíblia vai dizer que se levanta um amalequita que se chamava Amã, e quando Amã se levanta contra o povo por causa de Mardoqueu, quando Mardoqueu via que Amã passava, um homem que estava sendo totalmente honrado pelo rei Assuero, então Mordecai, Mardoqueu, ele não se dobra diante de Amã, ele não se curva diante de Amã, e isso enfureceu o coração de Amã. Quando Amã passava e via que Mardoqueu não se curvava, quando Amã passava e via que Mardoqueu não se prostrava diante dele, e isto não foi agradável aos seus olhos. Diz a Bíblia que quando ele se enfurece, diz a Bíblia Sagrada que agora ele provoca um grande ressentimento, e quando ele provoca isto, ele está querendo acabar com o povo de Mardoqueu. Ele não se sente satisfeito em acabar apenas com a vida de um homem, mas ele quer acabar com a vida de todo o povo daquele homem. Quando ele se levanta contra o povo, eu percebo que não é a primeira vez que os amalequitas se levantam contra o povo de Deus. É bem verdade que quando o povo de Deus saía do Egito com mão forte, a Bíblia diz que eles rodearam o deserto, porque eles não aguentariam uma guerra. Então quando eles rodearam o deserto, em Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8, diz a Bíblia que enquanto Josué e os homens estavam pelejando contra os amalequitas, sobe no cume do monte Arão, Moisés e Ur, e eles estão subindo no cume do monte, e enquanto eles sobem e estão no alto do monte, diz a Bíblia que a guerra estava travada de lá de baixo, e lá embaixo a guerra estava travada, e diz a Bíblia que Moisés está no alto do monte, juntamente com os seus dois homens. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que quando Moisés levantava as suas mãos, o povo começava a vencer a guerra, o povo começava a vencer a batalha. Porém, quando ele abaixava a sua mão, o povo perdia, o povo enfraquejava. Então o povo enfraquecia e não conseguia prevalecer contra os seus inimigos. Mas todas as vezes que Moisés levantava a sua mão, ele percebe que o levantar da sua mão, o movimento da sua mão, era aquilo que conduzia a guerra lá embaixo, era aquilo que conduzia a batalha lá embaixo. Talvez, irmão, você chegou num momento da sua vida que você não consegue mais fazer nada, que você não consegue mais expressar nenhuma reação diante da presença de Deus. Diz a Bíblia, queridos irmãos, que Moisés se cansou, mas do seu lado estava os dois homens que continuavam com as suas mãos levantadas. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu libero uma palavra de Deus para o teu coração. Não são palavras de homem, são palavras do céu para a tua vida nesta noite. Enquanto você movimenta na presença de Deus, Deus ele visita alguém da sua casa. Enquanto
enquanto você movimenta na presença de Deus, Deus ele visita os seus parentes. Enquanto você se movimenta na presença de Deus, Deus ele está trabalhando ao teu favor. Eu estou sentindo Deus aqui. Rabaia sourevácia, rabacalamanda, rabacalabaia, era sourabaia, souria, que manda arábia. Talvez você veio aqui e está preocupado com o que você deixou do lado de fora, mas Deus nessa noite vai de encontro e Ele está dizendo para alguém nessa noite: não se preocupe, filho, não se preocupa, filha, porque enquanto você está aqui, quem cuida lá fora sou eu, quem trabalha lá fora, labaia, arabacalamanda, arábia. Eu estou sentindo agir do Espírito Santo aqui, eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite, e Deus libera uma palavra ao seu coração. Aquieta a tua alma, tranquilize o seu coração, porque Ele é o Deus que cuida dos seus nesta noite. Aleluia. Então diz a Bíblia que o povo prevalecia todas as vezes em que Moisés levantava as suas mãos. É interessante que quando nós olhamos para este povo amalequita, não é a primeira vez que eles se levantam contra o povo escolhido. Em Deuteronômio diz a Bíblia que eles vieram pelas costas do povo e de forma covarde eles combateram com o povo de maneira miraculosa. Diz a Bíblia que o povo conseguiu prevalecer contra os amalequitas. Então Amã era um amalequita, um inimigo antigo do povo de Israel, um inimigo antigo do povo judeu, e ele começava novamente a querer acabar com este povo. Quando Amã se levanta, eu percebo que, e Mardoqueu nos ensina algumas lições. A primeira lição que Mardoqueu nos ensina é que Deus ele tem os seus propósitos a cumprir. Haja vista, queridos irmãos, que quando Esther se levanta como rainha, e agora neste exato momento em que ela se levanta como rainha, o seu povo corria risco de vida, o seu povo estava em extinção, por um homem que não gostava deles, por um homem que não tinha afeição por eles, por um homem que se sentia desagradável, com um homem que não honrava o seu mérito, com um homem que não se sentia agradável, com alguém que não se curvava diante dele, para abastecer o seu ego. Ele queria matar a todos os homens, e quando ele planeja a morte contra os homens, Mardoqueu nos ensina que Deus tem os seus propósitos a cumprir. Primeiro, porque quando Mardoqueu percebe a tristeza do seu povo, em todos os lugares do seu povo estava correndo risco de vida, a carta já estava em todos os lugares, a carta de aleluia, a carta que estava legalizando Amã de acabar com este povo já estava se espalhando, e é por isso que Mardoqueu se veste de pano de saco, vai até a porta do templo, e diz a Bíblia que quando ele vai até a porta do palácio, ele começa a chorar em grande voz, ele começa a clamar em grande voz. Diz a Bíblia que quando Esther ou as suas servas vê que Mardoqueu estava clamando com grande brado na porta do palácio, o que não era permitido, diz a Bíblia que elas correram, disseram para Esther, mas Mardoqueu nos ensina que Deus ele tem os seus propósitos a cumprir. Versículo de número 13, ele disse para Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa real você vai escapar daquilo que os judeus correm o risco da morte, porque Mardoqueu disse para ela: se apresenta diante do rei, e ela disse: eu não posso, porque o rei ainda não me chamou. Então ele disse: não imagines que por você estar no templo você vai escapar da morte, porque você pertence ao mesmo povo que nós. No versículo 14 ele disse: porque se você se calar num momento como este, socorro
socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Eu percebo que Mardoqueu conhecia muito bem o seu Deus. Mardoqueu conhecia muito bem o Deus que ele servia. Sabe por quê? Porque ele está explícito na sua mente que se Esther não se levantasse no momento mais caótico na vida do povo, Deus já tinha socorro, Deus já tinha livramento preparado para o seu povo. Deus já tinha socorro e livramento preparado para o seu povo. Talvez neste momento das nossas vidas, no momento em que nós estamos passando em pleno século 21, nós estamos nos frustrando com pessoas que nós achávamos que iria dar certo. Nós estamos nos frustrando com propósitos que nós achávamos que ia correr bem, que ia para frente, que ia ter andamento. Mas diz a Bíblia que enquanto nós nos decepcionamos com o homem, existe um Deus que não nos decepciona. Existe um Deus que não nos trai quando o homem vira as costas para nós. Existe um Deus que não nos trai quando o homem já não quer mais saber de nós. Existe um Deus que sempre está conosco. É por isso que eu percebo quando Mardoqueu disse para ela: se você não for, Deus vai enviar outro. Sabe o que Mardoqueu estava dizendo? A promessa não para em você, a palavra de Deus não para em você. O dia que você negligenciar em fazer o chamado de Deus, Deus vai levantar outro no seu lugar. Ninguém é insubstituível. Deus está dizendo para mim, para você: você quer ir, você vai, e eu estarei contigo. Mas no dia que você bater o pé e dizer que não vai, Deus vai levantar outro no seu lugar. Por quê, pregador? Porque é um só Espírito que opera todas as coisas. A diferença não está no seu porte, a diferença não está na sua aparência, a diferença não está na tua vestimenta, a diferença é no Espírito que habita em você. E enquanto Ele estiver em você, você prega, você canta, você ora, você faz. Mas no dia que Ele sair, você não faz mais nada, porque o que realiza poder pela tua vida é o Espírito Santo. A diferença não está em nós. Então Mardoqueu disse: Deus, Ele tem os seus propósitos a cumprir. Segunda lição: os propósitos de Deus vão se cumprir mesmo quando nós nos negligenciamos a aceitar a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele, para Deus, porque segundo a nossa ótica limitada e pequena diante de Deus, nós não conseguimos enxergar um caminho quando nós estamos decepcionados com alguém. Nós não conseguimos enxergar um caminho quando nossos olhos estão tapados pelas frustrações que nós temos no decorrer da caminhada. Se você analisar, nós vemos que este povo que sempre estava se distanciando e voltando para a presença de Deus, eles sempre se distanciavam. Por exemplo, na época dos juízes, quando morria o juiz, eles se distanciavam de Deus. Por quê? Porque não enxergava mais um motivo para continuar, não enxergava mais um motivo para prosseguir. Talvez é isso que nos tem parado nos últimos dias. E nos últimos dias, se nós formos parar para pensar, existem tantas pessoas que se frustram e querem parar na sua caminhada, que se decepcionam com o homem e querem parar na sua caminhada espiritual. Quem pensa dessa forma jamais entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Quem pensa dessa forma, de parar quando o homem se levanta, de estacionar quando o homem se opõe, jamais entendeu o propósito de Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o propósito de Deus vai muito além do que o homem pode conhecer. Paulo vai dizer para os romanos quão insondáveis são as suas riquezas. Paulo vai dizer: para que conheçais quais sejais a largura, a infinitude, o cumprimento do amor de Deus. Porque no dia que nós entendemos que o amor de Deus é muito
muito mais do que nós falamos aqui, que o amor de Deus é muito mais do que nós ministramos aqui, nós não teríamos motivos para parar, nós não teríamos motivos para voltar atrás. Sabe por que hoje muitas pessoas voltam atrás? Porque não entendem que o seu ministério, que o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida é maior do que o homem pode conhecer, é maior do que o homem pode ditar. Porque quando o homem pensou que não, Deus abriu o mar. Quando o homem pensou que não, Deus colocou a coluna de nuvem. Quando o homem pensou que não, Deus estabeleceu a coluna de fogo. Quando o homem pensou que não, Deus deu codornizes para o seu povo comer. Quando o homem pensou que não, Deus enviou um maná do céu. Talvez na tua vida esteja do mesmo jeito. Talvez você esteja como um daqueles jovens que estavam passando pela fornalha de fogo. Mas eu vim para a tua vida para liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Diz a Bíblia que quando eles entraram na fornalha, eles não foram consumidos. É interessante porque o fogo consumiu as cordas da Babilônia, o fogo consumiu tudo aquilo que era da Babilônia, mas eles não foram consumidos. Sabe por quê? É Deus provando para mim e para você que no lugar onde outros vão tropeçar e cair, no lugar onde outros não vão suportar, Deus selecionou ao remanescente para suportar nessa provação. Rabaia sébria, talvez nessa prova que você está vivenciando, você não tem enxergado o caminho no deserto, você não tem enxergado o caminho no mar, mas Deus está dizendo para você nessa noite, aquilo que você não consegue ver pelos olhos carnais, abra o seu olho espiritual nessa noite. Rabaia sorevácia, erabacalabarachandarábia, urabacalamandaráia. Deus nessa noite abre os seus olhos espirituais para que você veja aquilo que está à sua frente. Deus preparou um destino de campeão para você nessa noite. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés nessa noite. Eu vou orar pela tua vida. Talvez o momento em que você está passando, irmão, nada podia se opor contra o plano de Deus, que Deus havia estabelecido sobre a vida do seu povo. Tentaram acabar com o povo a todo custo, sempre se levantaram contra este povo, mas o povo estava debaixo da cobertura espiritual de Deus. Talvez na sua vida estão tentando acabar com a sua vida, com o seu ministério, estão tentando acabar infiltrando em todas as áreas da sua vida, mas Deus nessa noite está dizendo: você passa por lutas, mas você continua sendo filho. Você passa por desertos, mas você continua sendo filho. Você passa por tribulações, mas nada impede aquilo que eu estabeleci sobre a sua vida. Erga a sua voz comigo e vamos orar o nome do Senhor. Deus eterno, Deus santo, poderoso, imutável, ó Pai querido, porque o Senhor não muda. Ó Deus querido, neste momento nós pedimos ao Senhor, ó Deus querido, que tem constância, que pedimos nessa noite, Senhor, que a tua presença, a tua graça que nos basta, venha, meu Pai querido, está sobre a nossa vida, porque nós percebemos e sabemos que não há nada que impede a promessa do Senhor de se cumprir sobre a nossa vida. Não há nada que impede a promessa do Senhor, ó Pai querido, que foi estabelecida sobre a nossa vida. Te clamamos, ó Deus querido, a um Deus que é justo, a um Deus que é santo, que é poderoso, que o Senhor venha concretizar o milagre na vida de cada irmão. Ó Pai querido, que não venha ser eu, ó Pai, mas a voz do céu dizendo nessa noite para mim e para todo este povo, ó Pai querido, que o Senhor é Deus e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Já disse que eu te conhecia por ouvir falar, mas os meus olhos te contemplam. Em nome de Jesus, ó Deus, que nesta luta, nesta provação,
oração nós podemos enxergar, ó Pai querido, não somente a tua face, mas também enxergar e aprender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Te clamamos, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.